Boa noite, nós somos do Grupo GEPAR, aqui nos estúdios da STV Proline, e vamos iniciar o nosso bate-papo sobre educação patrimonial e suas interfaces. Então, nós estamos aqui no estúdio, eu, professor Mauro Rodrigues, nossa amiga professora Adriana Tenório, né? Formação dela ela é historiadora, especialista em História, Arqueologia e Museus. Do lado nós temos o professor Max Rony, psicopedagogo, historiador, sociólogo, também com experiência na área de educação patrimonial, gestão escolar, né? Projetos educacionais com foco em História e Patrimônio. E do meu lado temos o nosso amigo Erasmo Márcio Falcão, professor de artes e inglês. Ele é presidente da ABAC, né? A Academia Buritiense de Arte, Ciência e Cultura, que também tem foco nessa questão do patrimônio, né? Uma instituição buritiense da qual ele faz parte, e essa instituição tem desenvolvido também atividades culturais e artísticas na cidade de Buriti dos Lopes, com foco no patrimônio. Essa live será conduzida por mim, professor historiador e arqueólogo Mauro Rodrigues, e nós temos aqui a participação especial hoje da nossa coordenadora geral do grupo GEPAR, que está no Rio de Janeiro e nos acompanha pela plataforma Meet. E nosso trabalho hoje aqui será um bate-papo com vocês, telespectadores, através do canal STV Proline, com produção e observações e técnica de Francisco Fontinelli. Então, comecemos, e gostaria já de começar com a professora Laine, para a gente conversar sobre patrimônio, né? Discorrer sobre patrimônio material e imaterial, e como é que é essa questão da educação patrimonial e suas interfaces. Então, professora Laine, boa noite. Tudo bem? Opa! Tudo bem, Mauro? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Pessoal? Boa Como noite, vocês professora. estão? Boa noite. Boa noite, Então. professora, tudo bem? E no estúdio, retornando aqui nossos colegas, né? Queria que o Max Rony falasse um pouco dessa questão do patrimônio, e já abrindo com essa ideia do que é patrimônio. O patrimônio, Mauro, que a gente pode estar abordando é vida, é cultura, é tradição, entendeu? O patrimônio está interligado à nossa vivência, às nossas tradições, à nossa história, ao nosso fazer, certo? E a partir do momento que a gente nasce, a gente já traz interligado a nossa vida, a nossa vivência, a cultura, né? O nosso desejo, a nossa história está interligado com o patrimônio. Nós temos aí todo um conjunto de atividades que nós estamos desenvolvendo, né? A pessoa cabeça de todo esse projeto, de toda essa atividade, é a professora Laine Inácio, né? Professora da Universidade Federal do Piauí, e ela está fazendo seu doutorando na Espanha, na Universidade de Extremadura, e desenvolve projetos na área de educação patrimonial. Inicialmente ela criou o EPA, né, que é o Educação Patrimonial, um movimento que envolvia a realização de um evento, e esse evento ocorreu em algumas cidades, principalmente na cidade de Buriti dos Lopes, onde houve assim, a maior ênfase dessa questão de trabalhar o patrimônio com a comunidade. E é como o professor Max colocou, né, essa coisa de as pessoas viverem o seu cotidiano, o seu ambiente, as suas vivências, as suas permanências, porque estarão com a pessoa, o patrimônio estará dentro de si, à medida em que você, mesmo se desligando dele, carrega ele no seu interior. E sobre isso, sobre essa sensibilização para com o patrimônio, eu queria que o professor Erasmo Falcão, né, com sua experiência, falasse um pouco disso também para a gente, né, para ir ilustrando para os telespectadores o que é patrimônio, né, essa concepção vasta do que é patrimônio hoje em dia. Sou o professor Erasmo, sou professor de inglês, de artes visuais, de xadrez, de música, e sou presidente da ABAC, a Academia Buritiense de Arte, Ciência e Cultura, que é uma instituição não governamental da cidade de Buriti dos Lopes, reconhecida como entidade de utilidade pública por lei municipal e como ponto de cultura pela lei da cultura do Ministério da Cultura. E faço parte do núcleo de criação do GEPAR de Parnaíba, de Buriti dos Lopes, de Itapipoca, de Piripiri, de Pedro II,
e de todas as cidades em que a professora Elaine tem tocado com o seu trabalho voltado para a educação patrimonial, para o patrimônio, né, que é uma palavra-chave aqui, e dizer para vocês que é um grande prazer esta live, é um marco para a visibilidade do patrimônio, para a nossa instituição GEPAR, Grupo de Educação Patrimonial e Arqueologia do Estado do Piauí, e que em breve será do Nordeste, do Brasil, do mundo inteiro. Já visto que a pesquisa que acho que já posso chamar de doutora Elaine, né, está desenvolvendo sobre uma metodologia inovadora voltada para o patrimônio, para o ensino do patrimônio, para a educação patrimonial. É uma metodologia que o GEPAR abraça e trabalha com ela, e está rendendo frutos, está se desenvolvendo, está crescendo, e gostaria de parabenizar a doutora Elaine por essa iniciativa, porque é uma iniciativa ímpar no Brasil, está tocando os municípios, está tocando os sistemas educacionais e trazendo uma dimensão para o patrimônio pouco vista, que é a dimensão da educação. E o arqueólogo Mauro nos questionou sobre o que é o patrimônio, né? Bom, o patrimônio, ele está dividido em patrimônio material e patrimônio imaterial, e ele tem toda uma carga de significados. Mas para desmistificar um pouco o patrimônio material, é basicamente os bens imóveis que eu posso ver, que eu posso tocar, né? Ou móveis também. E os imateriais estão relacionados aos saberes, à técnica, à produção. E aí envolve toda a gama de produção humana, e que basicamente tudo que o homem faz é cultura, e tudo que é cultura pode ser considerado patrimônio cultural, né? Então, de uma maneira mais resumida, patrimônio eu posso dizer que é patrimônio cultural, no caso. Eu posso dizer que são os bens materiais e imateriais produzidos pelo homem, né? E que nós temos que conhecê-los, nós temos que preservá-los. E esses patrimônios são os principais fatores da construção da nossa identidade, da construção dos nossos valores. Professora, quando a gente fala de patrimônio, né, sempre vem aquela dimensão tangível e não tangível, né? Sempre a gente coloca que, você mencionou agora a questão da técnica, né? Eu costumo sempre esclarecer para as pessoas o seguinte: as pessoas me perguntam, por exemplo, essa imagem que está ao fundo, que vocês estão vendo agora, é uma confecção de rendas, não é? Renda de bilro, como é chamada essa técnica artesanal, muito interessante, muito importante, histórica também, e que essa imagem que vocês estão vendo, ela é das rendeiras de Ilha Grande de Santa Isabel, aliás, do município de Ilha Grande, né? Então, nós temos o seguinte, nós temos uma definição disso observando fatores que envolvem técnica. Por exemplo, tem gente que pergunta, peraí, mas nós temos uma produção material ali, na renda de bilro, certo? Sim. Mas a questão nós temos que pensar que não é só o objeto que está em jogo, mas a técnica que a rendeira tem, não é o que ela possui, não é, Max? Pois é. Então, o modo de fazer. Então, esse modo de fazer é que constitui o quê? Uma característica não tangível que elas detêm essa técnica, e por deter a técnica, acaba entrando na categoria de não material.
Mas nós temos que pensar isso, explicar para as pessoas, né, os telespectadores, que o material é aquilo que está, a produção, o resultado da produção técnica, mas a técnica em si é imaterial. Algum de vocês queria comentar sobre isso, por favor? Explicar, né, essa questão também. E o professor Max já pontuou bem aí. Assim, quando a gente coloca essa questão do bem tangível, né? A técnica do birro, ela se configura na região ali de Ilha Grande, do Piauí, e a gente tem uma forma do fazer, né, do birro diferenciada. E aí isso faz com que se torne um bem tangível. E acaba que essa técnica, ela faz se diferenciar de outras técnicas que possam aparecer, né, em outras regiões. E aí a gente, o patrimônio se torna imaterial por isso, por essa diferenciação da técnica, entendeu? E a gente pode citar também outros patrimônios, por exemplo, a nossa cajuína, né? Sim. A cajuína do Piauí, ela é um bem, né? Ela é um bem imaterial. A forma de como fazer a cajuína do Piauí, ela se diferencia das outras regiões, né? Então são esses saber fazer que diferencia uma coisa da outra, né? Um patrimônio de outro patrimônio, certo? Muito bom, professor Max, adorei essa colocação. Bom, agora vamos falar com a nossa coordenadora geral, né, professora Elaine. Professora Elaine, que devido a esses probleminhas que sempre acontecem, né, isso aqui é uma live, nós podemos ficar um tanto à vontade, escapar um pouco das formalidades, né, gente? A gente pode sair um pouco disso e agora falar um pouco com a Elaine, ela que idealizou tudo isso. O GEPAR existe hoje por causa desse projeto maravilhoso da professora Elaine Inácio, né? Estamos aqui hoje por causa dela, isso é um fato. E hoje formamos uma equipe, como ela mesma diz. Não somos apenas um grupo que uma pessoa idealizou e tem uma cabeça ali que todo mundo obedece. Não existe isso. Nós somos pessoas que trabalhamos em equipe. Profissionais de educação, profissionais arqueólogos, historiadores, pessoas voltadas para educar as pessoas, informar. Então, eu queria agora, não é? Que nós acredito que nós temos aí um sinal, uma conexão. Queria, né, apresentar a vocês a professora Elaine Inácio, que está no Rio de Janeiro, nos acompanhando pela plataforma Meet. Elaine, vamos aí, dê o ar da sua graça. É muito bom, né? São todos que se apresentaram, são representantes do GEPAR, são coordenadores, são pessoas importantíssimas no nosso grupo. Como o Mauro disse, nós somos uma equipe. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês, através de algumas imagens, sobre o Mauro já falou um pouquinho sobre o EPA, mas vou falar um pouquinho sobre o nosso querido, né, GEPAR, né? Então eu vou começar perguntando para vocês o que vocês acham que é a socialização do conhecimento, né? O que vocês acham que é a educação patrimonial? Vocês acham que é conhecer para se apropriar, né? E como é isso? São diferentes formas de conhecer e se apropriar do passado. Isso é o GEPAR, né? Isso é a educação patrimonial. Você acha que é o portal de entrada para preservar o que existe de valor para um grupo ou sociedade? Ou é uma reflexão crítica, o desenvolvimento junto às comunidades, né? Você acha que é um diálogo com a sociedade sobre a identificação, reconhecimento, proteção e promoção do patrimônio cultural? Você acha que é uma ferramenta estratégica para estimular o cidadão a usar sua autonomia no sentido de valorizar e conservar, né, seu patrimônio? Ou você acha que é um processo permanente e sistemático? Pois é um processo permanente e sistemático e tudo isso que eu acabei de falar. Porque o GEPAR, ele, como o Mauro falou, eu nem vou falar novamente, ele começou do EPA, em 2012. E o nosso objetivo aqui da nossa equipe é que, através de uma arqueologia social inclusiva, onde a ferramenta é a aprendizagem com ênfase no patrimônio cultural, possamos contribuir para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo e, consequentemente, ampliação de suas consequências, né, das suas competências. E depois, em 2018, o EPA se transformou em GEPAR, que é o Grupo de Educação Patrimonial e Arqueologia, e foi exatamente na primeira jornada de educação patrimonial. Então, para nós, a principal ação de salvaguarda do nosso patrimônio, que os meninos estavam falando, meninos que eu falo com muito carinho, porque são profissionais, né, é a educação.
E nesse dia que nós temos diversos profissionais, diversos parceiros, né? Temos o mestre que está aqui, tá nessa foto, os meninos estão aqui, né? Temos o pessoal do Ceará, que também são nossos parceiros. Mas aí as pessoas perguntam, né? Por que um arqueólogo? O que o arqueólogo ele vai? O que é que ele tanto quer trabalhar com a educação patrimonial? Porque o arqueólogo ele não só trabalha com arqueologia, ele trabalha. Quando nós falamos de interface, nós queremos dizer todos os outros, né? Nós queremos dizer arquitetura, nós queremos dizer o patrimônio material, mas nós arqueólogos, por que de repente nós, a hora que vemos uma imagem dessa e conservamos com tanta delicadeza, depois de uma escavação, nós colocamos as peças, né, que os blocos caíram e nós recolocamos? Por quê? Porque esse homem da pré-história, ele era um sapiens, e como nós, ele tinha um pensamento. Se você olhar no bloco, no paredão, você olha essas imagens, você nem imagina que esse sapiens, ele pensava nesses cervídeos, que aí nós temos o blastocero de Cótulus, que é o cervídeo galheiro, uma planície, olha aí, ó, tá vendo? Ele é um sapiens, e como sapiens, e aí eu tenho artigo disso, né? Ele vê em perspectiva, e ele desenha isso nos blocos rochosos. Então, é esse tipo de informação que nós passamos na educação patrimonial. Ou então, mostrando aí os diversos tipos de o que nós estamos tendo aí na imagem que vocês estão acabando de ver, de caça, né? Caça com rede. Então, eu estou mostrando a arte rupestre para vocês, é um tipo de... é dos artefatos da arqueologia, né? Que junto com todos os outros lítico, fogueiras, etc., nós vamos estar falando para vocês sobre esse homem que existiu e que ainda existe, porque nós também falamos da arqueologia histórica, né? E aí nós temos aí a Fazenda Tinguís, temos dentro do Centro Histórico aqui de Buriti, temos a capacitação dos professores. Esses professores, né, que nós fizemos questionário com eles, que depois eu vou dar retorno para esses professores, com a nossa nova metodologia que nós criamos, o Erasmo, que estava junto comigo nessa empreitada aí com os professores municipais de Buriti dos Lopes. E aí nós temos também, próximo de vocês, temos lugares belíssimos, como o Porão do Japão, a Pedra do Letreiro, a Ponte do Pirangi, que o nosso amigo Mauro aí pode falar para vocês das gravuras. Ele tem um riquíssimo trabalho e está aí trabalhando com as populações no entorno, as comunidades no entorno desses sítios, não é isso, Mauro? Como arqueólogo, eu tenho me preocupado, como o restante do GEPAR, em um dos sítios da nossa região muito importantes. É um dos mais importantes, assim, porque além de estar próximo da gente, é um sítio de gravuras, né? Está ali naquele trecho, fica abaixo da ponte, quem vai daqui para Buriti dos Lopes. Aquele território já é circunscrição de Buriti dos Lopes, e nós estamos com alguns problemas, inclusive que nós do GEPAR estamos nos mobilizando para criar um material informativo para prevenir depredações naquele sítio. Então está ocorrendo, eu queria que o Francisco procurasse aí uma imagem de gravuras, né, que eu coloquei, e vocês vão poder vislumbrar algumas gravuras que também são chamados petróglifos. Quando você lê a literatura no assunto, você vê que tem algumas nomenclaturas, né? Você chama gravuras rupestres, ou em algumas publicações, geralmente de origem hispânica, você vê o nome petróglifos. O que são? São gravuras nas rochas, que são incisões feitas na rocha, e que são registros de populações nativas ancestrais. Nós não temos certeza de há quanto tempo elas foram feitas, né? Nós fazemos uma análise comparativa, não há datações, mas uma análise comparativa revela aproximadamente aí gravuras que têm em torno de 3 mil anos. Aqui vocês estão vendo, nós temos as gravuras, são incisões nas rochas que você viu lá, Francisco, rochas cinzentas, né, que são... há uma diferença, gente, é importante que se fale isso, né? O professor Erasmo vai falar para vocês, enquanto a gente localiza aqui a imagem desse patrimônio, que é o Pirangi, que está também no nosso foco de trabalho de preservação. Professor... Bom, pessoal, o sítio de gravuras do Rio Pirangi, o trecho ponte, é um foco de estudo atual do professor Mauro Júnior e do GEPAR, né, onde eu e o professor
Max, nós fazemos monitoramento desses sítios e, juntamente com o trabalho orientado do arqueólogo Mauro Júnior, da arqueóloga Elaine Inácio e do arqueólogo Francisco Júnior, que também faz parte do GEPAR, nós estamos monitorando a ação do tempo, a ação do homem, os estados de preservação desses sítios. E com as ações de monitoramento terminamos descobrindo que o rio Pirangi é um verdadeiro rio arqueológico, onde nele se concentram muitos sítios arqueológicos. A grande maioria deles ainda não são catalogados. Este que vocês estão vendo, que o professor Mauro está fazendo um trabalho de preservação, é o sítio do Pirangi, trecho ponte. Esse já é catalogado pelo NAP, né? Já é um sítio já registrado, mas com as nossas pesquisas do GEPAR, com orientação do arqueólogo Mauro e da arqueóloga Elaine Inácio, já identificamos cerca de, além deste sítio, mais 3 sítios arqueológicos no rio Pirangi, sendo que o mais importante deles se chama Branquinhas, que recebeu o mesmo nome da localidade onde ele faz parte, onde em 2014 nós desenvolvemos um trabalho de educação patrimonial na escola da região, eu e o professor Max Rony. O professor Max Rony vai explicar um pouco melhor mais tarde, no qual nós identificamos esse sítio e a comunidade levou a conhecimento o sítio para a gente dentro da escola através do projeto de educação patrimonial. Eles aprenderam a identificar o que é um sítio arqueológico, o que é um patrimônio cultural, e nos levaram o conhecimento disso dentro do projeto que nós desenvolvemos. Então, esse sítio onde vocês estão vendo a imagem agora, que é o sítio do rio Pirangi, que a doutora Elaine introduziu, o trecho ponte, ele no momento está passando por um período de depredação, onde banhistas, pescadores, visitantes, né, que transitam pelo local, eles estão agredindo as gravuras, estão fazendo novas incisões nas pedras, às vezes até em cima de gravuras, que é considera um crime hediondo. E na nossa última atividade de campo, de monitoramento com o professor Max Rony, nós identificamos que está acontecendo uma extração de pedras ao lado dessas gravuras que vocês estão vendo aí. O local onde está sendo feita a extração de pedras fica em torno de 20 a 30 metros de distância dessa imagem que vocês acabaram de ver. Eu queria aproveitar, professor Max, o professor Erasmo mencionou o trabalho de vocês na região do Pirangi e explicar bem como é que foi essa questão, porque isso envolve diretamente a educação patrimonial, né? Isso é para vocês terem noção das atividades do GEPAR. Professor Max e professor Erasmo, eles têm uma experiência, né, na qual a experiência em educação patrimonial pontual, localizada em uma escola, acho que na região de Salgadinho, é isso, gente? Que é Zona Rural de Buriti dos Lopes, e através de um trabalho de educação patrimonial feito na escola, chegaram a um sítio arqueológico que nós não conhecíamos. Na verdade, os arqueólogos, nem eles mesmos. Eu queria que o professor Max relatasse um pouco isso. Sim. Em 2014, a gente planejou, com o apoio da gestão, de alguns professores de história, geografia, né? A gente pensou em fazer o projeto de fotografia, de educação patrimonial, voltado para a educação patrimonial, na verdade, o projeto, né? E aí o propósito era levar os alunos a conhecer, né, o entorno, o que se tinha de cultura material e imaterial na comunidade, né? Primeiro a gente abordou os conceitos de cultura imaterial e material e imaterial. A gente fez uma oficina de fotografia também, não foi, Erasmo? A gente fez uma oficina também de fotografia. Sim. O projeto ele trabalhou em em dois pontos específicos. Nós capacitamos os alunos a
a trabalhar com as ferramentas audiovisuais, ensinamos um pouco de técnica básica de fotografia e de filmagem, e os alunos passaram por uma capacitação de o que é arte, o que é cultura, o que é patrimônio material, o que é patrimônio imaterial, e com base desses 2 pontos eles foram a campo para identificar os patrimônios da sua comunidade e registrar. E o produto disso era criar uma exposição fotográfica em praça pública, e foi realizado. Se eu passar aqui uma pauta para a professora Adriana Tenório, eu gostaria de colocar para vocês uma pergunta que veio dos telespectadores, e como o nosso trabalho é um trabalho social, nós buscamos nos comunicar com as pessoas. Um internauta colocou o seguinte, né? Como vocês avaliam a situação do patrimônio cultural de Parnaíba? Né? Eu gostaria só que ficasse claro novamente a questão dos tipos de patrimônio que existem, né? O patrimônio cultural, que tem seu aspecto intangível, que é imaterial. O patrimônio imaterial são as manifestações culturais. O Bumba Meu Boi, ele é um exemplo disso, né? De que é uma manifestação que envolve dança, música, todo um folguedo extremamente rico, e que ele está na categoria patrimônio imaterial. Como vocês podem ver na imagem, no vídeo, o Bumba Meu Boi, ele tem suas características simbólicas, né? A questão material está expressa na indumentária dos brincantes, dos dançantes, né? A figura do amo, que é uma figura exponencial assim nas representações folclóricas, e isso, o Bumba Meu Boi, está na categoria de patrimônio imaterial, que inclusive tem ganhado maior projeção nos últimos anos. E com a pergunta do internauta, né, ou da internauta, eu não sei o sexo da pessoa, mas ela coloca como vocês avaliam a situação do patrimônio cultural de Parnaíba, e Parnaíba agora é parte do foco do GEPAR. Então, o que nós temos observado, e eu gostaria que a professora Adriana se pronunciasse sobre isso, são uma série de questões que inclusive debateremos à medida no correr da live, né? Então, professora Adriana, né, boa noite, vamos retornar aqui nossa fala. O que você diz disso? Como é que está a nossa situação do patrimônio cultural hoje? O que é que você vê? Boa noite a todos. Essa questão de como está, eu vejo que, assim, o grupo, a gente está, né, mostrando, né, e eu vejo que esse pouco desse patrimônio, eu vejo que ele está um pouco, assim, não está muito mencionado, né, assim, ao meu ver, né, mas a gente tenta, né, buscar, né, mais mostrar essas informações, né, de como ele está realmente, né, tá um pouco mais assim de lado. E você acha que tem, por exemplo, você acha que o descaso que, por exemplo, a gente consegue observar no tocante ao patrimônio arquitetônico, por exemplo, tem se observado, e o patrimônio imaterial, algumas manifestações que mereceriam maior projeção, claro, tem se destacado nos últimos anos isso. Mas o que é que você diria, por exemplo, assim, um dos focos é o patrimônio arquitetônico, a questão dos prédios públicos em Parnaíba? Você queria falar alguma coisa sobre isso? Assim? Sobre os prédios, o que eu observo, eles precisam, assim, de ter uma reforma, eles não estão mais como eram antes. A gente vê que tem uma maioria, uma boa parte está fechado, né? Pelo que eu vejo, no meu ponto de vista, observando, e precisamos olhar mais para esse lado, né? Fazer uma pintura, né? Precisa, né? Restauro, né? Um restauro, no caso. Restauro. Precisa. Pois é, isso é um problema que tem que ser visto até questões judiciais referentes a edifícios históricos, né, que têm sofrido. Eu queria falar com a professora Elaine. Professora Elaine, diante dessa pergunta do internauta, é importante que a gente interaja, né? E você seja bem-vindo para ligar, para perguntar como o GEPAR avalia, né? Como nós avaliaremos isso? Eu queria que a pauta da professora Elaine sobre isso, uma fala em cima dessa pauta. O GEPAR, ele só vem a contribuir, né? E eu queria até voltar um pouquinho, conversar com vocês. Vocês estavam falando sobre o patrimônio material e imaterial e a importância que ele tem na região. Por exemplo, nós temos o patrimônio material, igual eu falei para vocês, que nós estamos falando sobre interface. Nós temos o patrimônio material, por exemplo, em Buriti dos Lopes, nós temos as cafezeiras, né, que nós temos parte da gastronomia.
Em 2019, o GEPAR, ele ajudou uma das cafezeiras, né, a fazer uma ressignificação na barraquinha dela, para enriquecer mais a questão da gastronomia. E outra coisa que eu acho importante falar, não é, Mauro? É as parcerias, né, que nós temos. Doutora Elaine, vale ressaltar que essa ação do GEPAR, ela foi uma ação que foi instigadora, né, e que ajudou as outras cafezeiras a seguir o mesmo exemplo e também a querer melhorar, querer otimizar o seu espaço, e viram que a barraca que o GEPAR esteve trabalhando ficou muito boa, ficou com um design moderno, com um design bastante atrativo para os visitantes, e as outras barracas passaram a seguir o mesmo exemplo e começaram a também ter um design, né, melhor, a ter um aspecto visual melhor, e melhorou não só a imagem, como também o atendimento que eles dão para os visitantes que chegavam lá para comer. É porque a nossa missão, né, Erasmo, no projeto educativo, é procurar ajustar, rentabilizar teorias, modelos e projetos, não é? Construindo passo a passo uma nova filosofia e forma de estar, onde todos temos de estar em sintonia. E isso é fundamental para nós, né? E não só, é para conseguirmos fazer de cada uma das nossas crianças, jovens, adultos, idosos, ser únicos, especiais e, por isso mesmo, irrepetíveis. E para isso nós temos o quê, gente? Nós temos parcerias aí, Piripiri, né? Que o Rodolfo de Souza Pereira é o coordenador lá em Piripiri. Nós temos ações junto com o NEPI. Nós temos aí o lançamento em breve da nova metodologia, né? Que você até falou, não é, Erasmo? O lançamento do livro, o jogo, Insígnia Rupestre, uma nova metodologia de educação patrimonial, não foi isso? Isso, e que esse livro ele é apenas o estupim do lançamento dessa nova teoria, e que novas pesquisas vão surgir, novos projetos vão surgir, e essa sua teoria, que é uma teoria, digamos, uma iniciativa ímpar no Brasil, talvez até no mundo, em que está dando uma ênfase para toda a gama e todo o potencial pedagógico e metodológico do ensino através da educação patrimonial, de modo que o patrimônio está inserido na sociedade e ele jamais poderia estar longe, distante da escola. Então, quanto mais nós pudermos utilizar o patrimônio como uma socialização do conhecimento, nós estaríamos encontrando uma outra ferramenta metodológica, teórico-metodológica, de ensino que vai tocar de uma maneira mais profunda. Eu acredito que não só nos nossos alunos, nos nossos jovens, nas nossas crianças, mas na sociedade toda como em si, né? Fazer com que eu entenda o meu entorno como meu patrimônio. E se eu conseguir entender isso, eu não vou depredar, eu não vou quebrar, eu não vou sujar, e vou fazer o contrário, eu vou preservar, eu vou querer que esteja cada vez melhor, né? Eu não vou chegar numa praça e vou quebrar um banco, eu não vou chegar não vou arrancar uma árvore de uma praça, eu não vou chegar na minha escola e vou quebrar uma carteira. Então, porque tudo isso envolve questão de patrimônio, né? Por isso que é um conceito amplo, né? Patrimônio. Tudo que existe é patrimônio, então é sempre bom focar nessa questão de que o que é cultura material e o que existe, que são os aparatos do cotidiano, eles são patrimônio que devem ser preservados. Então aí, inclusive, essa visão mais, vamos dizer, institucional. Eu queria só, para fechar a pergunta da internauta sobre como avaliar a situação do patrimônio cultural, né? Isso eu vou puxar para o Max também. Eu queria fazer um posicionamento a respeito disso, que o patrimônio cultural de Parnaíba, o que a gente tem observado também é uma certa institucionalização até certo ponto, no sentido de, por exemplo, eles serem hoje mais, estarem dentro da categoria de
competição, né? Eles são colocados colocados como instrumento de competição. Você vê, por exemplo, as quadrilhas, né? As quadrilhas juninas. Você vê, por exemplo, o Bumba Meu Boi, né? Que agora cada bairro tem um representante, não sei se todos os bairros da Parnaíba têm, mas você vê que em relação ao patrimônio cultural, pelo menos aí, do ponto de vista imaterial, né? Do patrimônio, muitos grupos culturais de Parnaíba que estão nos bairros, estão situados, eles hoje estão se mobilizando dentro de uma perspectiva de obtenção de títulos também, claro, porque isso está sendo estimulado, está havendo investimentos. Atualmente não sei, porque depois da pandemia do coronavírus, claro que mudou tudo, os cenários mudaram, né? Mas a respeito disso, Max, é interessante que a gente dê um retorno para a internauta sobre a questão do patrimônio cultural, não só nesse aspecto, né, de estar sendo institucionalizado até certo ponto, porque está recebendo esse apoio institucional, mas que agora ele está perdendo um pouco da sua essência também por conta dessa questão de estar sendo trazido para uma categoria, mais vamos dizer, competitiva, uma busca mais de transformar essa coisa muito em campeonatos e tal. Então, assim, temos esse patrimônio, mencionei, a questão, por exemplo, da palha, que é trabalhada, que é um patrimônio imaterial, porque ainda tem uma técnica para produzi-la, e muitas pessoas ainda têm isso como forma de renda, né? E pessoas de baixa renda, pessoas, em alguns casos, acho que abaixo da linha de pobreza também, e que não são assistidas. Aí eu me lembro da palavra da professora Adriana, sobre dizer que isso não está sendo mencionado, isso não é visto. Mas não esquecendo, antes de eu passar para o professor Max, que a questão do patrimônio cultural, material ou imaterial, qualquer referência a patrimônio, ela de fato só será resolvida quando nós pudermos fazer o que o GEPAS está propondo. Não que nós somos os primeiros a fazer isso. Isso já está acontecendo em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Mas é necessário que isso vá para a sala de aula. Porque todos os problemas, que seja qual for o patrimônio, atravesse hoje, diz respeito a uma não educação da população adequada, né? Uma educação adequada para que as pessoas se sensibilizem e valorizem mais esse patrimônio. E aí eu queria que o professor Marcos comentasse, né? Eu queria ver o que você tem a dizer sobre isso, Marcos. Assim, Mauro, a primeira coisa é valorizar o patrimônio, né? E a escola hoje, ela é vista como um espaço de saber, certo? E acaba que a gente fica institucionalizando as coisas, né? A escola é aquele espaço privilegiado do saber. Mas o saber, ele não só está só na escola, ele está em todo lugar. E o patrimônio faz parte disso. Então, a primeira coisa que deve ser feita é valorizar o patrimônio, é dar voz para as comunidades. E é isso que a educação patrimonial vem fazendo, quer fazer, entendeu? Dar voz. E aí quando você fala para mim, Max, numa situação dessa em que o Bumba Meu Boi, a quadrilha, ela acaba se formando, se institucionalizando para poder angariar recursos, isso acontece porque não há essa preservação, não há esse entendimento por parte do poder público, por parte da população, ou esse entendimento de valorização, né? E aí, só pegando o que o Erasmo falou, né? Existe uma máxima muito grande quando a gente fala o seguinte: eu só valorizo quando eu conheço. Eu penso diferente. Eu só valorizo quando eu me sinto pertencente daquilo, entendeu? Eu passo a valorizar quando eu passo a fazer parte, quando eu conheço a tradição, entendeu? E aí sim eu passo a ter um pouco mais de respeito. Eu não vou quebrar o banco, como o Erasmo falou, entendeu? E é isso que tem que ser feito, puxar esse leque de ideias para a educação patrimonial. E aí fazer como a Europa faz, entendeu? Trazer a educação patrimonial para o banco da escola, cara. Não deixar a educação patrimonial como um tema que vai ser um tema de palestra e aquela palestra passa pelas pessoas e pronto, acabou. Mas se transformar num tema curricular, para que esteja ali como uma disciplina, certo? Aí hoje a gente tem no Brasil a BNCC, né? A Base Nacional Comum Nacional, ela aborda essa temática da educação patrimonial, mas eu acho que a gente deve ir mais além,
trazer a educação patrimonial como uma matriz curricular para o ensino, entendeu? Desde a educação infantil, tá certo? Até o ensino médio, até o nível superior, para que essas discussões aconteçam. Então, com relação a isso, com relação a essa valorização do patrimônio, né? Eu acho que se houver essa voz, essa fala para esses movimentos culturais, não vai haver necessidade de uma institucionalização mais a fundo, entendeu? Porque eles vão ter voz, eles vão poder buscar aquilo que eles realmente almejam, que é o reconhecimento. Professor Max, eu gostaria de aproveitar para falar de uma experiência extremamente interessante que envolve a educação patrimonial, e aí pegando o seu gancho mesmo que eu vou falar. Tem uma experiência no Barro Vermelho, em Ilha Grande, acho que Escola Joana d'Arc, nosso amigo Gerson Oliveira, né? O Gerson também, um profissional formado na área de artes, né? E foi aluno da professora Laine, né? Foi amigo nosso. Nós nos formamos na mesma turma, fomos alunos da professora Elaine, né? Elaine. Que está aqui, que é a nossa coordenadora geral. E aí é o seguinte, a Elaine com certeza já deve estar ciente dessa realidade. O que é que o Gerson fez? Né? Eu digo assim porque ele começou isso interagindo com a comunidade. Ele começou a dirigir uma escola, né? Gestor escolar, e a escola, ele notou que havia uma perda muito grande no sentido de evasão, problemas que comumente acontecem na educação pública, escolas, principalmente as periféricas. E aí o que é que aconteceu? Ele, vendo que havia assim, algo que estava morto, que precisava ser ressuscitado, ele desenvolveu uma atividade que estava presente no espírito da comunidade. Isso parece muito com as nossas propostas, né? Ele pegou a comunidade e sabia que uma coisa que estava ali no espírito da comunidade era o Bumba Meu Boi, né? Inclusive um abraço pessoal aí do Novo Guerreiro, né? Mestre Canarinho, que é um Mestre Canarinho, que é um cara fantástico, né? Um cara que improvisa, é um mestre na arte de improvisar e cantar um amo de boi inado assim, uma coisa. Então, eu queria só falar, Márcio, o seguinte, que o Gerson pegou, trouxe o pessoal, a comunidade, para dentro da escola, através do Bumba Meu Boi. Como a escola desenvolve a cultura do Bumba Meu Boi, isso é um fator de agregação da comunidade, eles voltam para a escola com um incentivo cultural e voltam a estudar, voltam a ter interesse pelo aquele cotidiano escolar, de estudar, de rever as matérias e tal. E o Bumba Meu Boi acabou sendo o núcleo dessa transformação. Tem que ressaltar que, de forma técnica, ele utilizou o patrimônio como uma ferramenta metodológica e utilizou o patrimônio como uma ferramenta de socialização da escola com a comunidade. Está educando, né? Está educando através do patrimônio. Isso é interessante. Muito. Tem uma pergunta aqui de um internauta, não sei se uma ou um internauta, mas essa pergunta eu vou dirigir à professora Elaine. Como serão os projetos do GEPAR em Parnaíba e como as pessoas podem participar? Muito bom essa pergunta do internauta. Obrigado por participarem, né, gente? A gente vai deixar os endereços eletrônicos. Eu gostaria que a Elaine se posicionasse sobre isso. O que é que você tem a dizer respondendo ao nosso internauta? Então, ele vai ser muito bem-vindo, né? Os GEPAR vão ter ações, já tem ações, né? Já trabalham. O Mauro já tem ações na escola, o Erasmo, né? O Max. Então, assim, se você quiser, contate-nos através do nosso site www.unidospelopatrimoniocultural.com. Lá tem um contate-nos, e aí você vai se inscrever e nós vamos entrar em contato com você. E nós temos Instagram, né? Temos Face, tudo GEPAR. Então, entre em contato conosco, para nós vai ser um prazer. As nossas ações, elas sempre vão ser voltadas para o conhecimento, né? Sempre vão estar sendo voltadas para a educação, mas de diversas maneiras, tanto junto com a comunidade, como nas escolas, em todos os lugares. Por exemplo, vocês vão ver nas outras lives, que tem uma live que é mais específica à arqueologia, a outra vocês vão ver que é arquitetura, e tem uma outra que vai ser gestão. E na gestão, nós vamos ter o pessoal também do patrimônio material conversando. Então, é essa difusão do conhecimento, essas questões todas que nós já estamos. Por exemplo, o GEPAR já está começando. Quando você faz lives num período tão complicado como este de pandemia, é exatamente para trazer vocês para nossas ações.
E aí vai ter igual em Piripiri, por exemplo. Piripiri já está com diversas ações. Agora nós vamos fazer um levantamento das fachadas da cidade de Piripiri. Pedro II, que foi uma das primeiras cidades, né, que tem o Almir, né, Orsano, que é um dos coordenadores, já teve diversas ações e nós agora vamos ter também ações. Ações de estar andando, né, ou comigo, ou com o Mauro, ou com o Francisco, de estar conhecendo sítios arqueológicos importantes, e outras coisas mais, né, Mauro? Nós vamos estar aí com diversas ações, não só nas escolas, mas também junto às comunidades, não é isso? Isso. Posso ressaltar para o internauta que o GEPAR já tem ações desenvolvidas aqui em Parnaíba, né? Uma delas foi a sua palestra no Seminário de Museus e Arqueologias que aconteceu no Sesc Avenida, né, promovido pela Faculdade FIDE. Nós temos também um DVD que foi um documentário que eu e o professor Mauro Júnior gravamos, do boi lá do Gerson, o boi Novo Guerreiro. Do Novo Guerreiro, lá da comunidade Bairro Vermelho. Nós fizemos um registro audiovisual de uma apresentação do boi e foi feito um DVD com esse material para que ele foi divulgado na comunidade, né, para que a comunidade possa ver aquele morador que não pudesse estar participando do evento de apresentação do boi, quando ele estava participando dos foguetos de Parnaíba, ele assistiu em casa. E eu e o professor Max Rony também já fizemos um registro e uma monitoração de uma obra que estava acontecendo lá no Porto das Barcas. E, inclusive, encontramos várias faianças, encontramos muito material arqueológico que foi retirado de maneira inadequada numa obra que, eu não sei nem se já acabou essa obra, um projeto de restauro que aconteceu do Porto das Barcas, mas que não foi tomado as devidas precauções em relação a isso. Então nós temos imagens, temos vídeos, fizemos um monitoramento desse material que pode gerar aí um artigo científico, pode gerar algum estudo, alguma matéria. Esse material está arquivado e é a ação do GEPAR em Parnaíba, né? Então nós estamos intensificando agora, mas Parnaíba já tem ações do GEPAR. Não esquecer do nosso trabalho, o GEPAR também desenvolveu um projeto chamado Memória Audiovisual da Escola Municipal Maria Celeste de Jesus, né? A Escola Maria Celeste de Jesus é na comunidade Baixa da Carnaúba. Nós iniciamos um projeto de resgate da história da escola, da memória, com alguns professores que já foram do quadro há muito tempo, para eles falarem um pouco de como a escola se constituiu, né? Como foi essa relação escola e comunidade. O professor Erasmo esteve comigo. Nós fizemos um trabalho de treinamento audiovisual para estudantes, no sentido de eles aprenderem a registrar o seu patrimônio, de fazer entrevistas com pessoas do passado, né, da escola, e trouxeram essas pessoas através dos vídeos, né, das falas, das entrevistas, não é, Márcio? No caso, o patrimônio imaterial, né? Que é a história da escola. Eu queria aproveitar também para dar uma resposta para a pessoa, o internauta que perguntou, e é interessante que você fez essa pergunta. Nossas ações, né, cabe a mim aqui como mediador agora informar, nós estamos planejando palestras, encontros em escolas, tá? Nós faremos reuniões com pessoas que detêm patrimônio, né, e as comunidades que detêm patrimônio, nós manteremos contato e nós procuraremos desenvolver atividades nesse sentido. Principalmente o quê? Palestras, né? O GEPAR também desenvolve treinamento gratuito no que concerne a educação patrimonial para professores. Por exemplo, uma escola precisar, a gente pode programar isso, mobilizar e fazer esse treinamento, né? Nós estamos dispostos a fazer esse trabalho, de explicar o que que patrimônio a comunidade tem, fazer essa distinção patrimônio material e imaterial. E de já eu gostaria de fazer aqui é uma dica de leitura que nós temos no nosso grupo, né? Estamos formando a nossa biblioteca virtual, né, professor Max, professora Elaine? Nós temos que agora se mobilizar, estamos trabalhando em cima de promover um repositório de informações para que as pessoas possam acessar
e ter acesso e baixar gratuitamente algumas publicações. E uma delas aí que vocês estão vendo na tela é Educação Patrimonial no Ensino de História nos anos finais do ensino fundamental, conceitos e práticas. Esse é um dos livros que balizam o nosso trabalho. Então eles com certeza estão nas escolas, né, professor Max, porque foi um projeto do governo federal, e essa coleção, que é a coleção Somos Mestres, esses livros para estarem nas bibliotecas das escolas. Nós recomendamos que os professores que estejam interessados em trabalhar esse aspecto, principalmente professor de História, professor de Artes, consultem essas obras que estão à disposição, e se quiserem, o GEPAR pode ir lá dar uma orientação nesse sentido. Então, quando a pessoa perguntou a respeito das nossas ações, elas são voltadas especificamente para a educação. Então, com isso, né, nós interagimos com as escolas e com as comunidades. E uma das dicas de leitura nossa é essa. Um outro livro importante, porque o GEPAR trabalha com a questão da história, arqueologia, história, patrimônio, tá? Nós temos profissionais, me dei o Pereira da Costa aqui, vou mostrar para vocês algumas publicações que fazem parte da nossa biblioteca, e eu vou mostrar para vocês um livro de base que nós trabalhamos, que é o Cronologia Histórica do Estado do Piauí. Esse aí mesmo, Francisco. Esse livro é um levantamento documental extremamente importante para quem quer entender de história do Piauí. Nele há várias menções e referências a respeito de Parnaíba, de como se formou nossa cidade, né? A parte histórica, colonial, imperial, República Velha, aliás, até o período imperial ali. Então nós temos são fontes de informação, fontes bibliográficas, que fazem parte da biblioteca do GEPAR e que a gente coloca para vocês como dica de leitura para os professores de História e Artes e disciplinas afins poderem se inteirar da história. Tá? Ainda não estão disponíveis para download. Nós podemos só sugerir que vocês baixem Cronologia Histórica do Estado do Piauí, que está na internet. É só colocar o nome do livro, seguido de PDF, o arquivo aparecerá, vocês farão o download. Né? E este do governo federal que eu acabei de mostrar, essa publicação, ela está disponível nas bibliotecas escolares. Então, continuando a nossa live, eu gostaria de pedir que a professora Adriana fale um pouco, né, do seu trabalho, porque é muito importante, Adriana, hoje, essa relação museu, sociedade, escola. O GEPAR tem essa preocupação. Nós fizemos um trabalho na Escola Comendador Cortês referente, né, a isso, com a ajuda de profissionais da FID, a instituição superior que criou o vínculo com a gente. E como é que está essa relação hoje, história, a comunidade, em relação ao museu, que é um repositório material, né, da história das cidades, e como isso tem se ligado à educação, né? Professora Adriana, você tem um trabalho belíssimo no sentido de mostrar essa interação e desenvolver práticas museológicas, né, envolvendo estudantes, sociedade e museu. Queria que você falasse um pouco dessa experiência. Eu ministrei aula de museologia o ano passado com uma turma e a gente teve estágio e teve produções de exposições. Fizemos alguns eventos, né, e com que os alunos participaram, elaboraram temas e fizemos apresentações. Teve um na FID, que fizemos apresentações levando a banda municipal, e eles falaram sobre o Museu do Trem, mostraram peças, objetos, né, que foi cedido para a gente poder fazer essa exposição. E lá no Instituto Histórico eles fizeram um estágio no qual cada grupo ficou responsável de cuidar de cada acervo, né? E foi desempenhado bem esse trabalho e os alunos entenderam bem essa questão, né, de diferenciar e saber como cuidar, né, desse espaço e desse bem, que para eles, né, era novo, para eles não caíram assim no curso, eles estavam assim um pouco assim confusos quando eles foram vendo as disciplinas, que tinham outros professores também. Eles se identificaram muito na questão dessa preservação dentro lá do Instituto Histórico. É muito importante isso. Eu tive o prazer de participar de uma apresentação, né, acho que 2 apresentações que você fez, e achei muito interessante que você focou tanto no patrimônio material como imaterial, né? Que a banda de música, né, de Parnaíba, ela é uma banda centenária. Isso. Ela tem toda uma trajetória, inclusive eu trouxe uma publicação, daqui a pouco eu vou falar dela rapidamente. E eu vejo que o trabalho da professora Adriana, eu queria aproveitar o seu foco, né, que o museu, não é, professora Elaine, queria que você falasse muito disso, que a Elaine tem uma experiência com museus também muito importante. Que o museu, ele é o local, o repositório da cultura material da civilização.
Sendo assim, é necessário que ele sirva como instrumento didático-pedagógico para nós explicarmos o passado e relacioná-lo com o presente. Né? Mas sobre isso eu queria que a professora Laine falasse, né, de suas experiências. Eu acho que podemos até começar com a Horta, né, que escreveu o livro de educação patrimonial em 1999, é o Guia de Educação Patrimonial, e tem toda voltado para a questão do museu, né, e a questão do objeto, da observação, da apropriação, etc. E o museu ele é importante mas ele tem que ser vivo, né? Não existe museu morto, né? O museu ele tem que ter movimento, ele tem que ser interativo, ele tem que estar sempre dialogando com as comunidades. Independente dele ser material, ele também tem que ter toda uma imaterialidade, tem que ter a parte também da imaterialidade das comunidades. Eu acho que o museu ele dialoga com a sociedade. Então, a parte do passado é viva, porque ela se transforma, e essa transformação é colocada no museu. Isso eu acho fundamental dizer. E assim, falando um pouco... até falando um pouco dos livros, né, que o Mauro estava levantando, eu queria deixar, é uma pena que nós estamos na pandemia, porque tem o nosso livro, né, que para mim é do GEPAR, é meu, eu que escrevi, mas é do GEPAR, que é essa nova metodologia. Só como ele é um livro-jogo, tem que estar junto, né, eu tenho que estar para estar capacitando as pessoas, mas não é só a escola, pode ser escola, comunidade, e vai ser muito interessante também estar trabalhando com esse livro com vocês, estar junto com vocês, e assim, então isso que eu falo para vocês, o museu também ele não está fechado só em 4 paredes, ele está aberto, o sítio, por exemplo, é um museu aberto, né? Ele tem todo um contexto, ele está inserido numa paisagem, mas ele não deixa de ser um museu. Ele está ali mostrando o que aconteceu no nosso passado, mas também o que acontece do lado que tem uma plantação, do outro lado que tem um senhor fazendo farinhada. Então é isso que eu falo para vocês. O museu, lembre-se sempre, é algo vivo. Erasmo, eu vou fazer uma pequena provocação antes de partir para a pergunta dos internautas. Os cemitérios antigos, com seus túmulos belos, muitos com mármore, as esculturas em mármore, são museus a céu aberto? Francesca, aqui, vamos lá. Eu queria provocar, uma provocação, gente. Queria que vocês prestassem atenção também nisso, meus queridos telespectadores aqui com o Grupo GEPAR, que o professor Erasmo queria indagá-lo sobre isso, porque ele vai falar de alguma coisa sobre isso. Eu sei que ele tem uma coisa para falar. Erasmo, os museus, os cemitérios são museus a céu aberto? São museus a céu aberto. Inclusive, existe um ramo da arte que se chama arte cemiterial. E pessoas que desenvolvem todo um sentimento de fruição estética sobre a arte cemiterial. Os museus antigos, isso iniciou na Europa e hoje já no Brasil também bastante frequente. Os museus antigos eles são povoados de estátuas. Os cemitérios, no caso. Os cemitérios antigos são povoados de estátuas, né? Os mausoléus têm uma arquitetura que representa estilos arquitetônicos. Os mais recorrentes são os estilos góticos, o estilo clássico. E estátuas de mármore, estátuas de bronze, estátuas até de cimento, estátuas de pedra, sabão. Então, estátuas de artistas famosos, né? Se vocês conseguirem lembrar algumas das principais esculturas do Miguel Ângelo, né, do Michelangelo, são esculturas que estão em túmulos. São os túmulos, por exemplo, da família Médici, é uma escultura belíssima. Então, eu poderia citar o Cemitério da Igualdade, aqui de Parnaíba, que se você, parnaibano, gosta de arte e quiser fazer um passeio... A tour, né?
a um museu em céu aberto. Você pode visitar o nosso cemitério da Igualdade, que fica no centro da cidade. Lá você vai ver muitas estátuas em mármore, estátuas em bronze, muitas lápides com gravuras belíssimas e de vários estilos artísticos, barroco, gótico, clássico, estilos ecléticos e miscelâneas de arte, e até túmulos que representam ilusões de ótica, né, que é um outro ramo do estudo da arte. Eu fazendo alguns registros sobre essas obras de arte que tem lá no Cemitério da Igualdade, eu encontrei alguns túmulos que, de uma maneira não intencional, mas que terminou gerando uma ilusão de ótica. Encontrei alguns túmulos que fazem isso. Pretendo até publicar essa pesquisa daqui a algum tempo. Então, os cemitérios, sobretudo o de Parnaíba, que é um cemitério belíssimo, e onde está lá também repousam grandes patrimônios e da nossa cultura. Por exemplo, o nosso Pedro Braga, que foi o fundador. Lá. É isso que eu até ia colocar. Foi muito bom você ter lembrado, porque o fundador da banda de música de Parnaíba, a atual banda Simplício Dias, banda municipal, ele está lá, na primeira galeria lá, está enterrado, né? Tem lá o jazigo da família e outras personalidades, Parnaíba. Me parece que o Cemitério da Igualdade, ele tem uma data bastante antiga, ele foi, me parece que remonta a 1886, se eu não estiver enganado, né? Essa data, que inclusive coincide com o surgimento da banda municipal, que é 1886, também segundo a tradição oral, mas eu vou tratar disso depois. Professor Max, nossos amigos Elaine, Adriana, lembrando, gente, que nós estamos aqui com nossa live sendo transmitida pela STV Proline, com apoio total, direção e supervisão técnica de Francisco Fontinelli. Temos ao nosso lado aqui um membro do grupo GEPAC que está dando auxílio total a nós aqui, Fabrício, né? Nosso amigo Fabrício, ele é membro do GEPA. E eu queria, Max Rony, que a gente respondesse essa pergunta dos internautas. Como vocês avaliam a política de valorização, né? As políticas de valorização do patrimônio em Parnaíba? Queria que você se debruçasse sobre essa questão. Como vemos isso? E a pergunta vai para todos, claro. Sim, elas devem ser mais eficientes, mais eficazes, né, Mauro? Porque a gente vê... Aí a gente puxa novamente para a questão da institucionalização do patrimônio, entendeu? Elas devem acontecer de forma mais eficaz para que os grupos culturais, os grupos que trabalham com essa temática consigam se apresentarem, certo? Consigam trazer essa ideia de forma mais prática, certo? Sem a necessidade de estar tendo voz, é isso que eu quero falar, tendo uma voz, tendo o direito de estar se apresentando, entendeu? Sim. E eu creio que o ponto central disso daí é a gente mostrar a importância desses grupos, certo? Mostrar que essas políticas devem estar mais voltadas para a valorização dessas pessoas, certo? E dizer para elas que elas têm vez, têm voz, certo? E eu creio que deve ser renovada essa legislação com relação às políticas públicas, porque ao meu ver, posso estar até enganado, mas não há uma conjuntura política tão eficiente aqui em Parnaíba que possa estar abordando essa temática. O movimento cultural ele só acontece nos momentos o Bumba Meu Boi só na época de São João, entendeu? Parnaíba é uma cidade histórica, Parnaíba é uma cidade turística, cara. Então dá pra gente abordar o Bumba Meu Boi o ano inteiro, verdade. Entendeu? Dá pra gente trazer uma roda de capoeira o ano inteiro, dá pra gente fazer uma quadrilha o ano inteiro. Então dá pra gente fazer uma feira de artesanato todo dia da semana, na Praça da Graça, por exemplo. Então eu acho que essas políticas voltadas para a cultura, material e imaterial, elas devem abranger esse espaço, para que essas pessoas tenham
essa valorização e tenham essa voz, tenham essa vez para poder estar mostrando seus trabalhos, para poder se sentirem pertencentes, entendeu? Para que possa valorizar. Sim. E aí mostrar aquilo. Professora Laine, como avaliamos, né? Aqui é a pergunta dirigida ao GEPAR, as políticas de valorização do patrimônio em Parnaíba. Políticas de valorização do patrimônio. É claro que elas existem e claro que há investimentos no patrimônio, mas existem ainda alguns problemas que nós observamos. Eu não vou comentar sobre isso agora, porque é uma outra publicação que eu gostaria de tratar disso, ao falar da publicação. E, professora Laine, um posicionamento. Só um posicionamento, Mauro, com relação a isso também, a gente vai ter a live que vai tratar sobre isso, a gestão do patrimônio, entendeu? Sim. É uma pergunta que ela vai estar sendo abordada na quarta live, certo? Ela se dilui na quarta live, entendeu? Então, por isso que... Gente, é o seguinte, lembrando que nem todas as perguntas poderão ser respondidas por causa do tempo, claro. Né? Então, nós estamos aqui nos estúdios da STV ProLine com a minha amiga Adriana, né, professora. Adriana, que é professora historiadora, especialista em História, Arqueologia e Museus. Nosso amigo professor Max Rony, aqui, psicopedagogo, historiador, sociólogo. Professor Erasmo Márcio Falcão, professor de artes inglês, né? Presidente da ABAC, Academia Buritiense de Artes e Ciências e Cultura, e tem atividades desenvolvidas naquele município também, e agora conosco, desenvolvendo atividades aqui em Parnaíba. E a professora Laine, que é a nossa coordenadora geral, e professora Laine, doutoranda em patrimônio, né, pela Universidade de Extremadura. E como o assunto realmente abarca, como disse o próprio professor Max, outra live, porque há uma série, durante essas lives haverá uma série de questionamentos, claro, e algumas perguntas realmente se situam mais dentro de outras lives, certo? Mas sobre política de patrimônio, claro, vocês saberão no decorrer das lives. Eu acredito que nós temos uma live aí que ocorrerá, referente, se eu não estou enganado, acho que é patrimônio histórico, arquitetônico, é isso? Sim, a gestão do patrimônio. Gestão do patrimônio, a live do dia 28. Uhum. Tá. Vai tratar mais sobre isso. Já anunciando a vocês que a próxima live tratará a respeito de patrimônio arqueológico, propriamente nessa região, na região do litoral piauiense, com enfoque em Parnaíba, e acontecerá, qual é o dia mesmo, pessoal? Estou aqui perdido dia na 14. data. Dia 14, né, professor Max? Professor Max elaborou todo o plano dessas lives. E nós falaremos na próxima live sobre os parnaibanos antes de Parnaíba, que é justamente os achados arqueológicos das populações que já estavam aqui antes do processo de colonização. Mas eu tenho uma outra pergunta de internauta, e nós temos que atender, não é, as posicionamentos das pessoas, porque é muito importante hoje essa interação, porque nós iremos trabalhar diretamente com essa questão do patrimônio, né? Mas antes disso, vamos dar só mais uma dica de leitura. Eu queria que o Fabrício me passasse aqui o livro da Banda Municipal e o livro da questão do patrimônio material, Francisco. Esse livro sobre... Isso, ok. Bom, inicialmente eu gostaria de mostrar a vocês uma parte da biblioteca de GEPAR, do Francisco, que é esse patrimônio cultural e material, para saber mais, tá? Isso é uma indicação de leitura que nós estamos colocando para vocês. Esse patrimônio cultural e material, né, que ele discorre sobre o patrimônio, inclusive com enfoque no Piauí, tá? Essa é uma publicação do IFAM e vocês podem observar que vai ter várias especificações sobre esse patrimônio material, o conceito e demonstração e exposições do que esse patrimônio representa, né? As músicas, as danças, as parlendas, o folclore, a tradição oral, as coisas que envolvem o patrimônio imaterial, que é essa parte da cultura que o GEPAR aborda, não é? Então nós temos esse livro, publicação belíssima, Patrimônio Cultural e Material para Saber Mais, com enfoque no Piauí, é uma publicação de IFAM, mas também abarca outras regiões. Um outro que nós estávamos falando, né, a respeito da Banda Municipal, e aqui eu coloco que essas duas publicações, vocês talvez não verão muito bem aqui eu mostrando, porque a capa é verde, né? E destoa com o chroma aqui, então não vai dar para vocês verem direito. Eu vou até abrir o livro, fica melhor. Mas aí o nosso amigo Francisco já está colocando aí a capa para vocês. Esse é um livro de minha autoria, tá? A Banda Municipal de Parnaíba, escrito em 2007 e publicado em 2007 com o auxílio da Fundação Raul Bacelar, né? Na figura do Dr. Renato, né? Se ele estiver nos ouvindo, que um abraço para o Dr. Renato, que foi uma das figuras que
fez que esse livro se realizar. Ou seja, é um livro que trata da história da banda municipal, e a banda municipal é um patrimônio que nós descobrimos que tinha mais de 100 anos, né? Na época, em um processo de revitalização da banda em 2005, nós fizemos um levantamento histórico, eu fiquei incumbido disso, e acabou resultando nessa obra, nesse livro de minha autoria, que é a Banda Municipal de Parnaíba, um patrimônio artístico, é um patrimônio histórico e cultural da Parnaíba. E aí nós temos aqui duas publicações no âmbito do patrimônio imaterial. Tá? Então eu gostaria que meus colegas continuassem. E, professor Erasmo, queria que você falasse um pouco. As pessoas perguntaram sobre o nosso trabalho do GEPAR e vamos falar um pouco dos patrimônios que nós temos, porque Parnaíba tem patrimônio arquitetônico, histórico, Parnaíba tem patrimônio cultural, as manifestações culturais, quadrilhas juninas, o Bumba Meu Boi. Tem comidas típicas nessa região também. Nós temos o trançado. Queria que o Francisco buscasse a cerâmica de Ilha Grande, que eu gostaria de dar um alô, todos nós aqui do GEPAR, um abraço para esses artesãos de Ilha Grande, do Barro Vermelho, especificamente meu amigo aí Chiquinho, né, da cooperativa. Estive com ele, fizemos uma experiência arqueológica, inclusive, produzindo uma cerâmica com esterco, uma experiência que vai ser relatada em outro momento. E o nosso amigo Eduardo, ceramista também lá, ambos no Barro Vermelho ali. São detentores de um saber que envolve cultura imaterial, e vocês podem ver aí na tela, é uma das cerâmicas produzidas no Barro Vermelho. E esse tipo de cultura material, gente, é importante esclarecer que tudo que é artesanal é uma coisa que é ancestral. Ou seja, a cerâmica surge em um período muito remoto da história, tá? Aproximadamente no Mesolítico. Nós temos quase 8.000, entre 8.000 e 5.000 anos se desenvolvendo a cerâmica, e vai surgir entre os nativos brasileiros também essa prática. Quando a gente olha para a cerâmica, quando a gente olha para o trançado da palha de carnaúba, quando a gente olha para a renda de bilro, quando a gente olha para essas práticas artesanais, nós estamos olhando para o passado. É por isso que isso tem um extremo valor, porque é um patrimônio que ele remonta a práticas ancestrais. Por isso que nós tomamos isso como um patrimônio que deve ser valorizado, preservado e nunca deve desaparecer. Eu queria sobre isso que vocês falassem, que eu acabei de colocar, né? Bom, sobre o nosso amigo, nós estivemos visitando ele lá, né, o Chiquinho, lá no Barro Vermelho. Eu pude notar que ele tem uma cadeia operacional com a cerâmica bem sofisticada e que foi basicamente desenvolvida por ele e absorvida pelos os moradores mais antigos da comunidade, né? Então, poderíamos até dizer que nós temos uma cerâmica do Barro Vermelho. Sim. Porque é uma cerâmica, chamaria de uma cerâmica endêmica, e um método de produção desenvolvida dentro da comunidade, é uma produção daquela comunidade. E aproveitando esse ensejo de falar de cerâmica, eu gostaria de chamar a atenção para um outro foco do grupo GEPAR, que é na cidade de Cajueiro da Praia. E lá nós temos muitos sítios dunares, né, sítios do litoral, sítios arqueológicos, que eram produzidos por populações ancestrais que viveram à beira do mar, né, viveram à beira na costa. Então lá nós temos muitos sítios arqueológicos. Esses sítios, eles têm uma característica muito específica, que são as cerâmicas. Nós encontramos com uma frequência muito grande pedaços, né, de cerâmicas nesses sítios. E estou mencionando isso porque está havendo uma supervalorização da região de maneira habitacional, e muita gente está fazendo apropriações inadequadas dessas regiões, cercando, fazendo casas, e em local arqueológico, em área arqueológica. E isso é um crime ambiental. Intervenção antrópica indevida, né? Uma intervenção antrópica indevida. Então, nós estamos fazendo registro dessas atividades e que pode possivelmente tomar uma atenção do GEPAR, já que envolve
a preservação dos sítios arqueológicos daquela região. Então, essa questão do saber fazer, da cadeia operatória, que gera esse patrimônio imaterial, ele tem que passar por um processo de valorização, como o Max disse, e a educação patrimonial tem o poder de fazer isso. Então, com ações voltadas, por exemplo, vou tomar de novo o caso de Cajueiro da Praia. Se a população entender que aquela área é uma área arqueológica, que ela precisa ser preservada, e que dela pode gerar uma série de produtos, pode gerar até um ganho econômico através de uma exploração turística de uma maneira adequada, a comunidade não iria deixar acontecer essa degradação que está acontecendo lá através das invasões inadequadas, né? Dessa apropriação inadequada. Ok. Professor Max, tem algo a comentar? E essas informações elas vão vir através da educação patrimonial, né? A gente tem trabalhos na região norte como um todo. A gente tem trabalho em Bom Princípio, por exemplo, é uma região, e isso eu vou deixar a cargo dos arqueólogos Francisco, Mauro. A gente tem lá a Pedra da Gurita, né, Mauro? Sim. A gente tem o Município dos Portés, a gente tem Cajueiro da Praia, a gente Para tem... passeio de Buriti, né? Que é Pronto, exatamente. Porão do Japão. E são tantos sítios arqueológicos que a gente encontra, que a gente precisa conhecer para valorizar, né? Para ter essa ideia de pertencimento, para que a gente possa deixar isso para gerações futuras. Essa é a ideia do patrimônio, né? A gente tem uma vivência do passado, né? Do agora e do presente. É essa a ideia, certo? Isso é capaz, a gente só pode ter esse momento se a gente conseguir trazer isso através da educação patrimonial. Sim. Então ela é tão fundamental, a educação patrimonial, porque ela vai dar esse tracejado do passado, do presente e do futuro. Isso é importante. Max, você pincelou aqui, vou fazer um pouco do A da Graça do Mauro e instigar a professora Elaine. Você pincelou algumas cidades aqui que tem sítios arqueológicos, né? E com certeza foi esse potencial arqueológico que essas cidades têm, que vai desde o litoral até o meio norte do estado, pegando aqui esse intermeio entre o Rio Parnaíba e a Serra de Ibiapaba. Eu gostaria de perguntar à doutora Elaine, já que teve todo o envolvimento dela lá na Serra da Capivara, que já tem toda uma dimensão mundial de patrimônio, o que a vislumbrou a vir trabalhar aqui para essa região do norte do Piauí. Oi. Eu acho, sim, o que me vislumbrou foi o Piauí inteiro, né? Tanto que no livro eu falo do Piauí de norte a sul, leste a oeste. O que me vislumbrou para o norte é que o Piauí é riquíssimo, né? Nós temos 4 parques nacionais, temos um delta, temos tanta coisa, temos patrimônio material riquíssimo, afarinhado, bois, o cordel. Então, assim, o que sempre me inspirou e me inspira em qualquer ponto do Piauí é a riqueza cultural que ele tem. E, assim, como os meninos estavam falando, a educação patrimonial, ela não é passado, ela é também presente e futuro, porque o patrimônio, ele é sustentável, ele traz divisas para a cidade. Então, isso é que as pessoas têm que colocar em mente. O patrimônio, ele agrega, não ao contrário. É só... E aí nós vamos ter na quarta live a questão de gestão. Porque é só fazer uma boa gestão, tudo isso vai funcionar. E a educação patrimonial, ela é um elo, ela é um movimento que faz tudo isso acontecer.
porque ela vai agregar as comunidades, ela vai agregar o ensino formal, o não formal, ela vai agregar diversas áreas para poder estar conversando sobre o patrimônio cultural, o foco no patrimônio cultural. Então, é de fundamental importância a sociedade estar aberta para isso, né? E como eu disse, repito, o GEPAR ele não só vai estar em escolas, ele vai também estar na comunidade, na praça, né? Ele vai estar passando filme de repente numa praça, ele vai estar de repente fazendo uma intervenção junto com o patrimônio material, fazendo um documentário, ele vai estar diversas coisas nós vamos estar fazendo, né? O seminário que nós vamos fazer o ano que vem, em 2021, que vai ser o primeiro seminário internacional do GEPAR aí em Parnaíba, né? Que tem o foco em educação patrimonial. Então, assim, espero que não precise ser online, mas se for online, seja bem-vindo. E aí, nós começamos uma em Buriti, agora queremos fazer em Parnaíba para agregar, porque eu vejo que em Parnaíba, não só em Parnaíba, como Piripiri, Pedro II, Bom Princípio, Caxingó, tem uma riqueza de pesquisadores, né? As pessoas aí, elas trabalham sério, elas pesquisam, e é por isso minha paixão. Eu estou no Piauí desde 1999, e desde então eu trabalho com crianças, com adolescentes, eu trabalhei no ProArte, eu trabalho na universidade desde 2004, comecei pela Universidade Federal, Universidade do Vale do São Francisco, depois eu fui para a UFP em 2010, já trabalhei no Unifam. Então, assim, tudo isso me fez conhecer muito, e por isso que eu fiz o livro também, porque no livro você vai ver, o tabuleiro é o mapa do Piauí, mas dividido em 8 territórios culturais. Mas aí espero que você tenha, eu vou ainda fazer vocês terem muita vontade de estar conhecendo esse livro aí nosso, tá bom? Mas é isso, eu acho que temos que pensar e valorizar o que nós temos de melhor, e nada como a educação. Professora Elaine, tem uma pergunta aqui de um internauta, que eu acho que ele, de repente, essa pergunta ela cabe bem dentro do que você acabou de colocar. E eu vejo essa pergunta como uma forma até de já uma parceria, a julgar pelo teor da pergunta, né? O internauta pergunta o seguinte: como os espaços da cultura, como museus, teatros e centros de cultura, podem ajudar? Né? Como eles podem, no caso, nos ajudar? Como nós poderemos usufruir desses espaços? Nossa, só pode, né? Uma forma... Teatro, gente, é uma forma de expressão que não existe igual, né? Os centros culturais, os museus, tudo isso ajuda porque ele faz você entrar em diversos ambientes, né? De repente você está no museu, então você tem uma visão, você está no teatro, você vivencia uma expressão, você está nos centros culturais, você faz parte dessa vivência. Olha aí, são totalmente diferentes e, ao mesmo tempo, riquíssimos. E cada um deles, como eu disse, um você observa, o outro você vivencia e o outro você quase que faz parte, né? Porque tem o teatro, tem teatros que você realmente faz parte dele. Então, assim, eu acho que arte, né? Arte, sempre. Arte, cultura, tudo vai fazer com que você tenha um crescimento ímpar, né? Fundamental. Eu acho que só tem a ajudar tudo isso como parceiro. Então tá, o que é que você acha, Max? Como é que vocês veem, né? Aqui é uma pergunta que eu gostei muito dessa pergunta, né? Como é que os espaços de cultura, como museus, teatros e centros de cultura, podem ajudar, né? Como eles podem nos ajudar de várias formas, e eu quiser comentar um pouco, professor Max, professor, sobre o auxílio. Inicialmente, sobre a pergunta, eu vejo isso como uma parceria. Se já houver interesse de alguém que esteja nos vendo, no sentido de abrir esses espaços para que nós possamos desenvolver parte do nosso trabalho, que não só a escola, claro, é interessante que se abarque vários ambientes, é interessante que se procure várias formas de comunicação e vários locais para que nós possamos trabalhar esse aspecto que é a educação patrimonial e suas interfaces, né?
tema da presente live. Então, quando se fala museus, um espaço excelente, que a professora Adriana, inclusive, já mencionou, sua experiência, o que é fundamental para que se faça uma ponte entre passado e presente. Os teatros, sim, porque os centros culturais, né, eu acredito que os demais vão concordar, eles também são espaços de dinamização desse conhecimento, porque nós podemos usar diferentes formas, como, não é, professor Erasmo, diferentes formas de tratamento pedagógico para isso, para a transmissão desses saberes. Como foi frisado aqui, o museu ele hoje é um espaço vivo, é um espaço em movimento, um espaço em constante interação, de troca de sensações, de troca de conhecimentos. E o teatro é em si uma ferramenta de ensino, porque eu estou interagindo de uma maneira completa com conteúdos, com conhecimentos, não só para quem produz o teatro, como para quem assiste. E assim com as outras mídias, por exemplo, a música, uma das ferramentas mais poderosas que existe para a educação é a música. Se vocês prestarem atenção, a ferramenta mais utilizada do professor de educação infantil na sua sala de aula é a música. Não é? O alfabeto é ensinado cantando. Então, isso para um exemplo só. E os outros espaços em si, né? As outras interfaces em si, todas elas são co-irmãs e trabalham juntas. Eu não consigo pensar num museu sem que tenha artes visuais, que tenha uma arquitetura, que tenha uma iluminação, sabe? Então eu consigo juntar tudo isso, toda essa interface voltada para que eu possa transmitir aquela informação. E uma informação que hoje tem que ser viva. E de novo, pegando o enfoque da nossa educação patrimonial, a educação patrimonial utiliza-se disso, utiliza-se desses espaços, né? Os espaços de cultura, e que podem ser espaços antigos, como um sítio arqueológico, pode ser um espaço não tão antigo quanto o museu, pode ser espaços atuais, a minha casa, a minha escola, pode ser esse estúdio aqui no qual nós estamos trocando vivências, trocando conhecimentos, falando sobre as interfaces do patrimônio. Então, essas várias mídias, essas interfaces, elas trabalham juntas e são coautoras da educação patrimonial, porque a educação patrimonial é isso, e tudo isso é educação patrimonial. Pergunta que foi feita por um internauta para a professora Adriana, uma pergunta dirigida especificamente para ela. Eu gostaria de falar um pouco também de mais um título da nossa biblioteca, tá, gente? Agora nós vamos mostrar um trabalho que foi desenvolvido para um outro perfil. Aqui, aproveitando a fala do professor Erasmo Falcão, né, a respeito de usar diferentes linguagens, né, isso? Diferentes metodologias, né, professor Max, professora Adriana, Elaine. Nós temos aqui esse conjunto de publicações que são publicações do início do ano 2000, mais ou menos, acho que 2001, 2002. Essas publicações são 3 revistas, não é, que elas tratam da história de Parnaíba. A primeira delas aqui, Parnaíba Colonial, né, há uma sequência cronológica, Parnaíba Imperial, que é essa outra revistinha, e Parnaíba República Velha, que esse termo, inclusive, não se utiliza com os livros didáticos, inclusive, agora trabalha em cima de Primeira República, né, não mais República Velha. Então, são publicações desenhadas por um artista local, um amigo meu, Danilo Pontes, grande artista, grande desenhista, vocês podem observar o trabalho dele na tela. E ele é um cara que desenvolveu isso com a orientação e consultoria histórica do professor Iveltman Mendes, né, aqui
lembrando da memória do professor Veltman, que era um historiador local, né? Ele era cearense, mas praticamente naturalizou os parnaibanos. E o professor Veltman, junto com o Danilo Pontes, desenvolveram essa publicação maravilhosa, que são 3 edições em quadrinhos. Riquíssima. Não é? É um trabalho excelente para você trabalhar aqui já dentro de um perfil infanto-juvenil, não é? Que as crianças aqui podem ter um conhecimento da história da Parnaíba. Eles passam aqui, se você dar isso para a criança, ela vai ler desde da formação da nossa cidade, período colonial, até o período da República Velha. Então, essas histórias em quadrinhos são uma ferramenta didática poderosa, como o professor falou a respeito da música, né? Nós temos a linguagem dos quadrinhos, embora hoje haja hoje outras tecnologias digitais, que inclusive a própria tecnologia digital nos favorece a levar a registrar isso através de escaneamento, né? Tem os scans, né? Você pode ler pelos scans. Então, essas revistas tratam da história da Parnaíba e elas são uma publicação que constará, né? Inclusive nós verificaremos a questão autoral para que ela seja disponibilizada, as 3 edições em PDF no repositório digital do Grupo GEPAR. Ok, gente? Então aqui é voltado mais para um público infanto-juvenil. A história da Parnaíba em quadrinhos, né, que foi elaborada pelo professor Veltman Mendes, já falecido, em memória, e nosso amigo Danilo Pontes, grande desenhista. Eu queria dirigir, antes de dirigir a pergunta à Adriana, queria colocar que nós estamos em uma live, nossa live aqui intitulada Educação Patrimonial e suas Interfaces, né? Nós estamos versando sobre os temas referentes a patrimônio, explicando o que é patrimônio, quais as ações do GEPAR, né? E estamos pela STV Proline, que o apoio total do Francisco Fontinelli aqui na direção e supervisão técnica, e nosso amigo Fabrício, membro do GEPAR, está aqui conosco na parte de apoio técnico também. E a pergunta vai diretamente para você, professora Adriana, feita por um internauta, quando pergunta, né, qual a importância da formação de profissionais na área de patrimônio em Parnaíba. É de suma importância, porque esses profissionais vão saber como conduzir, né, essa parte da questão do patrimônio. Temos que ter esses profissionais à frente para eles explicar direitinho como deve ser feito, deve ter seguido passo a passo. Ótimo. Alguém gostaria de se posicionar essa pergunta do internauta? Qual a importância da formação dos profissionais na área de patrimônio em Parnaíba? Né? Bom, não só isso, mas também gostaria de dizer que também é importante a criação, já citada aqui pelo professor Max, da disciplina Educação Patrimonial, né? Onde esses professores estariam trabalhando diretamente com essa disciplina. A formação de professores na área de patrimônio, ela é extremamente importante devido a todas essas pautas que nós estamos comentando aqui desde o início da live. Mas o mais importante de todos é que se eu tenho uma educação, um professor capacitado para trabalhar com a valorização do patrimônio dentro da sala de aula, dentro das escolas, eu vou fazer com que eu tenha uma sociedade mais preocupada, uma sociedade mais voltada para a preservação do patrimônio e voltada para conhecer e vivenciar o seu patrimônio. Que no caso essa vivência, esse conhecimento, essa vivência, que vai gerar uma palavra bastante forte dentro dessa área de patrimônio cultural, que é o pertencimento do patrimônio. Então, um profissional de educação capacitado para trabalhar com o patrimônio de maneira adequada nas escolas vai fazer com que a sociedade passe a ganhar um novo paradigma de relação com, digamos, o estado do Piauí, né? Ou o estado de Sergipe. Existem países na Europa menores que o estado de Sergipe, e no entanto eles têm, apesar de ser um território geopolítico pequeno, mas ele tem a sua identidade, ele tem a sua imagem, ele tem o seu patrimônio, e ele é notado, ele é visto. Por quê?
porque as pessoas que moram lá se identificam com ele, têm o seu sentimento de pertencimento e fazem com que ele seja visto, notado e valorizado pelos outros países, pelo mundo inteiro. Professora Laine, falando disso, né? Começa a questão da formação do profissional. Você que é um profissional que tem uma trajetória aí, uma formação focada nisso, né? Queria dar alguma palavra sobre isso. Queríamos ouvi-la sobre isso. Eu sempre falo que minha formação profissional, minha primeira formação eu sou arquiteta, né? E depois fui designer e mestre em arqueologia, agora doutorando em patrimônio. Então, assim, eu concordo com o Erasmo, né, da questão da educação patrimonial, ela está nas escolas, mas eu acho que o patrimônio cultural ele tem uma interdisciplinaridade, ele tem que ser em todas as disciplinas, né? Nós temos que trabalhar o patrimônio com as múltiplas inteligências. Como o Parnaíba é muito rica patrimonialmente falando, então, para mim, geralmente quando o pessoal fala assim, vamos fazer uma oficina, vamos fazer uma capacitação, né? E para mim, capacitação ela não para, ela é contínua. Vamos fazer com professores de artes, história, etc. Para mim, tem que ser todos os professores, de matemática, de português. E qual é o objeto dele? É o patrimônio cultural, porque aí eu acho que fortifica, né? Vai fazer geometria, então vamos ver as casas coloniais, ou vamos ver o Porto das Barcas, né? Vamos ver a geometria que ele tem, vamos pensar na questão do português, e etc., diversas formas de você. E para mim, porque o patrimônio somos nós, né? Afinal, quem fez todo esse patrimônio? Foram nossas famílias, nossos ancestrais. Quem que deixou essa herança riquíssima para nós? Né? É como se a necessidade de valorização do patrimônio é minha. Eu quero me ver, eu quero olhar aquele local e quero me ver nele. Né? Eu quero ser parte dele. E para eu ser parte dele, nada como conhecer, como muitos de vocês falaram. E assim, Mauro, agora eu volto para você, volto para a Adriana, volto para o Max e para o Erasmo, né? Olha a nossa responsabilidade, né? Nós já temos tantos lugares aí que nós abrimos frentes para poder estar trabalhando com esse patrimônio, com a comunidade, porque eu trabalho na academia, né? Eu sou uma professora de uma universidade federal, mas eu acho tão importante você estar ali ao lado da comunidade, quem realmente está todos os dias no seu sítio, quem está do lado do sítio arqueológico, quem está ali do lado do boi, nos bairros, não é só o centro histórico, todos os bairros são importantes. Então, eu mostro para vocês a pergunta, né? Olha a responsabilidade que nós temos, né? Olha todo o trabalho que nós temos dessa juventude, desses idosos, dessas crianças, que nós vamos estar aí agregando para estar trabalhando, para estar nos mostrando, porque é uma via de mão dupla, eu ensino e aprendo. Então, nessa via de mão dupla, o GEPAR está aí, vocês de frente, porque vocês são da cidade, e eu, com certeza, porque eu falo que eu, daqui a pouco, sou mais piauiense do que paulista, né? Já estou aí há 20 anos. Então, o que vocês acham dessa nossa proposta e desse trabalho de estar fazendo e de pertencimento dessa cidade? Como nós estamos preparados para receber de braços abertos, GEPAR, todas as pessoas que querem dividir conosco os seus conhecimentos, né? Bom, como foi dito, cada ente tem o seu conhecimento, né? Tem a sua história, tem o seu próprio envolvimento com a sua comunidade, com o seu patrimônio. E nós, na verdade, estamos preparados e estamos nos preparando para receber cada vez mais gente para trabalhar com o patrimônio, né? Afinal de contas, nós nunca sabemos de tudo e sempre iremos saber cada vez mais e devemos ser sempre filósofos
do patrimônio devem sempre perguntar o porquê disso, o porquê daquilo, e procurar sempre o conhecimento, procurar sempre entender mais. Então, cada um que vier conhecer o GEPAR, cada um que estiver interessado em trabalhar também com o patrimônio de uma maneira multidisciplinar, como você mencionou, vai trazer o seu cabedal de conhecimentos e vai, junto conosco, construir novos conhecimentos. Nós vamos aprender e vamos ensinar juntos, né? E voltado para o conhecimento do patrimônio cultural, que vai ser a mola mestra desse nosso trabalho, que é a mola mestra do nosso trabalho do GEPAR. E gostaria de aproveitar o ensejo e convidar, agora de uma maneira bem direta, todos os profissionais, todos os estudantes, todos os moradores, todos os cidadãos que estejam interessados em conhecer mais o GEPAR, o Grupo de Educação Patrimonial e Arqueologia, em conhecer mais o seu patrimônio, em saber como identificar um patrimônio, como valorizar um patrimônio, em saber em como trabalhar com isso na sua casa, no seu trabalho, como os professores podem trabalhar com isso na sua sala de aula. E, na verdade, essa dimensão multidisciplinar da educação patrimonial, ela é fantástica, porque a torna uma ferramenta metodológica realmente assim, com um potencial muito grande. Eu posso ensinar matemática através do patrimônio. Eu posso ensinar português, posso ensinar artes, posso ensinar geografia, posso ensinar história, porque em tudo isso está envolvido patrimônio, ou material ou imaterial. O legal de tudo isso é que o GEPAR está aberto para as comunidades. O GEPAR ele não é restrito a só nós professores, a só nós pesquisadores. Ele é aberto para o artesão da comunidade. Ele é aberto para a cafezeira de Buriti dos Lopes. Ele é aberto para o rapaz que mexe com a cerâmica, que faz a cerâmica lá foi citado aqui pelo Mauro, lá no Barro Vermelho, para as rendeiras de Ilha Grande. A pessoa que faz artesanato de palha. Artesanato de palha, porque eu sou da Ilha Grande de Santa Isabel, entendeu? Meus pais são de lá, e aí eu conheço bastante aquela região. Então, o GEPAR, né? O GEPAR está aberto para essas pessoas. O ideal principal da educação patrimonial é trazer as comunidades para próximo, é dar voz para elas, né? Então, o convite está aberto, o Erasmo foi feliz com o convite, então está aberto, vamos participar, vamos se unir, vamos medir força para a gente poder mostrar que a educação ela transforma através do patrimônio, certo? E com isso a gente vai garantir, né, o que a professora Laine colocou. A gente vai viver de forma sustentável e garantir isso para gerações futuras, para minha filha que só tem 2 anos de idade, para a filhinha do Erasmo, certo? Então, essas pessoas que vão usufruir desse patrimônio daqui a 20, 30 anos. Então, a gente deve garantir de forma sustentável esse patrimônio através da união de forças, né? E o GEPAR está aí para isso, para nos unir, para que a gente possa mostrar o potencial de cada pessoa, do artesão, né, do pintor, do escultor. Então não é aberto apenas para os professores ou para algum pesquisador, mas para todas as pessoas de toda a comunidade. Sim. É isso. Bom, gente, aqui nós já avançamos na hora, né? E eu gostaria só de deixar alguns endereços com vocês, porque nós estamos quase finalizando nossa live. E quem quiser acessar, nós temos um blog, não é? unidospelopatrimoniocultural.com. É só colocar tudo junto, unidospelopatrimonio.com, e você chegará no nosso blog. Nós temos o Facebook, www.facebook.com/GEPAR_cultural, que também é um outro endereço no qual nós podemos conversar, nos conectar e conversarmos acerca do patrimônio e outras questões voltadas para a história e arqueologia.
Nós temos no Instagram, né, nossa página www.instagram.com/gpacultural. E o nosso e-mail, né, que será mostrado na tela, está pronto por aí, Francisco? Nós temos o nosso e-mail, qual vocês podem enviar, né, sugestões e pedidos também, e conexão, uma escola que esteja interessada em desenvolver nosso trabalho de palestras, nosso trabalho de atividades voltadas para a história, arqueologia, patrimônio, museologia e tudo que nós abordamos. Nós temos aqui o nosso endereço, ok? Vocês estão vendo na tela aí, e-mail gpacultural@gmail.com. Então, nós estamos aqui finalizando nossa live, né? Estivemos com a nossa coordenadora geral, professora Elaine Inácio, no Rio de Janeiro, através da plataforma Meet, né? Vocês notaram que foi um pouco demorada a conversa, mas isso rende muita conversa. E para isso a gente vai entrar em contato com vocês, vocês vão entrar em contato conosco. E aí a gente pode estender isso, né? Mas não aqui numa live que pede um pouco menos tempo até. Mas a gente trabalhou bem com vocês porque nós tínhamos que tratar de tudo com vocês para que não ficasse de fora o que essencialmente o grupo faz, né? O nosso trabalho. Então, professora Elaine, prazer estar conosco, está no Rio, mas nos orienta à distância, tá? A professora Elaine, que é doutoranda em patrimônio, né? Tem formação em arquitetura, está fazendo, não sei se está encerrando seu doutorando pela Universidade de Extremadura, e que é o nosso apoio total, né? Professora da Universidade Federal do Piauí, em Teresina, campus Petrônio Portela. Adriana Tenório Barros, professora que tem uma vasta experiência aqui com museus, né? Patrimônio e as escolas, historiadora de formação, especialista em História, Arqueologia e Museus. Professor Max Rony tem experiência em gestão escolar e é psicopedagogo, historiador, sociólogo, tem trabalhos na área de patrimônio, voltado especificamente para a educação patrimonial. E meu amigo Erasmo Massa Falcão, que é tanto como um bom falante de línguas, tem sua formação em línguas e em artes visuais, né? E é um grande artista também. O Grupo GEPAR reúne essas características diversificadas, né? Porque todas essas são formas de linguagem para tratar do patrimônio também. Nosso amigo Fabrício, que está aqui conosco, eu gostaria só que ele viesse até aqui, porque eu sei que está um pouco tímido ali, mas nós temos o apoio dessa turma maravilhosa. Francisco Fantinelli, que é proprietário da STV Proline, na produção, direção, produção e supervisão técnica, tá? E nós queríamos deixar um recado final para as pessoas, todos que estão nos ouvindo. Nós do GEPAR temos monitorado áreas em que houve muita depredação por parte de pessoas que, claro, nós não sabemos quem são. Então, o exemplo do sítio Pirangi, como nós estivemos lá fazendo um monitoramento, nós vimos pichações, restos de garrafas, restos de pessoas fazendo fogueira, inclusive quebrando as rochas. Nós pedimos, né, a todos vocês, banhistas que se dirigem ao Riacho Pirangi, ali na ponte entre Parnaíba, Buriti e dos Lopes, aquele lindo riacho, que tomem cuidado com aquelas gravuras. Aquilo é um patrimônio que, sem precedentes nesse trecho, porque há gravuras no Brasil, em várias regiões do Brasil. Mas a gente pede, o GEPAR aqui, em nome de todos nós, que vocês não depredem as gravuras, por favor, não pichem, não passem tinta nas pedras. Em sítios com pinturas rupestres, por exemplo, vocês não toquem as pinturas. Então, esses cuidados é parte, inclusive, do nosso treinamento quando a gente interage com as comunidades, com as escolas, com as instituições. Então, não só esse patrimônio, como o patrimônio do centro, os prédios antigos, ou um patrimônio de uma praça pública, ou um cemitério com suas obras de arte, como o professor Erasmo brilhantemente discorreu. Tentem, gente, começar agora a raciocinar a respeito de uma coisa extremamente importante. Tudo que o homem produz é parte de sua identidade. Então, valorize a sua amiga ali, a senhora que produz o trançado de palha de carnaúba. Valorize as mulheres que trabalham com a renda de biuro, que são outro patrimônio. Valorize o pessoal do Grupo Cultural do Bumba Meu Boi do seu bairro. Valorize o pessoal da quadrilha junina. Valorize as outras formas de patrimônio, seja material ou imaterial, porque eles é que vão garantir a permanência de sua identidade, do seu povo, da sua comunidade, do seu bairro, daquele nicho específico. Então, nós pedimos, o GEPAR, que a partir de agora, né, pedimos consciência e sensibilização das pessoas. Por favor, não depredem o patrimônio, cuidem dele para que nós possamos estudá-lo e vocês possam ter ali um registro do passado, no presente e que servirá para o futuro, para as gerações. Então, um abraço a todos. Gente, boa noite. A gente queria só se despedir também dos colegas todos agora, nos despedir de vocês.
vamos falar só um registro das próximas lives. Eu vou deixar isso com o professor Max. Professor Max, você que está responsável aí pelo registro das lives, quais lives teremos aqui à frente? As lives a gente vai trabalhar durante todo o mês de agosto, em comemoração, alusão ao 176 anos de Parnaíba. 176 né? anos. E aí essa primeira live a gente pensou em mostrar o GEPAR, Educação Patrimonial, né? Está acontecendo hoje. A próxima, do dia 7, do dia 14, a gente vai trabalhar arqueologia, os parnaibanos antes de Parnaíba. A terceira live a gente vai trabalhar a parte mais de arquitetura, né? A parte de urbanização, desde a saída de Testa Branca até a vila ali no Porto Salgado. Sim. E a urbanização da parte de Parnaíba. Arquitetura e tudo, economia, o comércio e tudo. E por último, no dia 28, a gente vai tratar sobre a gestão do patrimônio. A gente vai trazer pessoas, né, envolvidas com a gestão. Um dos convidados será o professor Reginaldo Júnior, o Albert Piauí, que é o secretário de Cultura, né? Cultura de Parnaíba, né? Certo. O superintendente. A gente está entrando em contato com o secretário, né, Erasmo? De Educação. E a gente também está fechado com uma pessoa do patrimônio material, que é do nosso socorro, lá de Ilha Grande, que ela é presidente das rendeiras, né? Ilha Grande. Então, tratar do patrimônio de forma... Por isso que a gente está tratando hoje o patrimônio de forma... as interfaces da educação patrimonial, porque ela aborda tudo isso. E aí a gente está usando essa cronologia, desde a arqueologia até a gestão do patrimônio. Então, a última live vai tratar mais sobre a gestão, no dia 28. Então, a gente fecha o convite aqui e convida para que no dia 14, né, nesse mesmo horário. E aí a gente faz igual o Chaves, né, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com o apoio técnico do nosso amigo Francisco Montinelli, que abraçou o GEPAR, é um dos parceiros, né? A gente só tem a agradecer ao Francisco pela parceria, pelo instrumental que ele está nos oferecendo. E agradecer. E o GEPAR é isso, a gente vai estar aberto para toda a população, não só de Parnaíba, mas de toda a região norte, de todo o Piauí, como a professora Elaine colocou, né? Para que a gente possa transformar vidas e que a gente consiga ainda mais mostrar o potencial do patrimônio cultural e material do mundo, né? Não só do Piauí, mas do mundo inteiro. Sim. É isso. Pois então, gente, eu, Mauro Rodrigues, com vocês, né? Agradeço a todos os presentes, agradeço você, telespectador, que esteve conosco até agora. Tem alguma palavra, Erasmo? Boa noite, amigos. Boa noite, doutora Elaine. Quero reforçar o convite, sejam todos bem-vindos ao GEPAR, ao trabalho com e pelo patrimônio. Obrigado. Alguma palavra, Adriana? Só agradecer ao convite, viu? Fico agradecida de ter participado. Então, nos vemos na próxima live. Tratará a respeito da Parnaíba antes dos parnaibanos. O enfoque será arqueologia, os vestígios arqueológicos encontrados nessa região e que revelam ocupações, né, presença de povos nativos. Mauro? Tem alguma... Elaine, queria que você falasse aí por último, já que a gente está se despedindo todo mundo. Eu queria agradecer a toda a minha equipe por esse trabalho lindo que eles estão produzindo. E na época da pandemia, infelizmente, me pegou aqui no Rio. E até hoje eu estou aqui. Então, assim, eles estão lindamente. O Francisco, uma pessoa maravilhosa. Todos eles, essa equipe linda que eu tenho, né? Que está aí dando o que pode para poder fazer essas 4 lives. Eu agradeço imensamente vocês. Não é à toa que eu sou quem eu sou. Porque eu sou quem sou, porque somos todos nós. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estão assistindo a live. Venham junto conosco, preservar o patrimônio e fazer parte do GEPAR. Obrigada, equipe. Obrigada de coração. Então, obrigado, Elaine. Obrigado a todos vocês. Gente, até mais. Obrigado pela atenção.